Imagine um mundo onde tubarões gigantes engoliam baleias inteiras, aves tinham dentes afiados como lâminas e centopeias eram do tamanho de um carro. Parece ficção científica, pois tudo isso já existiu. E o mais assustador, alguns desses monstros deixaram rastros que ainda nos assombram hoje. Fica até o fim, porque o último dessa lista pode mudar tudo o que você pensava sobre a vida na Terra. 1. Megalodon, o rei dos oceanos. A grande estrela dos mares pré-históricos, o Megalodon foi, sem dúvida, um dos maiores predadores que já existiram na Terra. Mas o que poucos sabem é que ele dominou os oceanos por mais de 20 milhões de anos. Seu nome significa dente gigante, e não é à toa. Seus dentes podiam medir até 18 centímetros. Isso é maior que a mão de um adulto. Mas o mais apavorante nem é o tamanho, é a força da mordida. Estima-se que ela podia chegar a mais de 180 mil newtons. Isso é mais de 10 vezes a força de um tubarão branco atual. Suas mandíbulas se fechavam com tanta pressão que podiam partir uma baleia ao meio com facilidade. O Megalodon nadava nos oceanos quentes do Mioceno e Plioceno, caçando presas como focas, golfinhos e até outras espécies de tubarões. Muitos fósseis foram encontrados perto de zonas costeiras, o que indica que ele podia até nadar em águas rasas. Um verdadeiro pesadelo para qualquer criatura marinha. Uma das teorias mais populares é que ele desapareceu por causa da mudança climática e da competição com outras espécies. Mas há quem acredite que ele apenas mergulhou para as profundezas. Seria possível um monstro desse porte estar escondido nas regiões abissais? Se você acha que não, lembre-se de quantas espécies ainda não foram catalogadas no fundo do mar. 2. Titanoboa, a cobra que fazia a sucuri parecer filhote. Se a sucuri brasileira já te dá arrepios, imagina multiplicar esse medo por 10. A Titanoboa foi a maior cobra que já rastejou sobre a Terra. Vivia há cerca de 60 milhões de anos, numa região que hoje é a Colômbia, em um ambiente quente e úmido, perfeito para ela crescer sem limites. Com mais de 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada, ela se alimentava de peixes gigantescos e, segundo alguns estudos, também de crocodilos. Mas como uma cobra podia dominar assim? A resposta está no corpo dela. Grosso, musculoso e incrivelmente silencioso. Ela se enrolava na presa e esmagava com tanta força que ossos viravam pó. Fósseis da Titanoboa foram descobertos numa mina de carvão, o que também deu aos cientistas pistas sobre o clima da época. O planeta estava mais quente do que hoje, o que favoreceu o crescimento desses répteis colossais. Outro detalhe curioso: a pele dela era escura e ajudava na camuflagem, um verdadeiro fantasma da floresta. Na natureza, quem domina é quem tem força, camuflagem e silêncio. A Titanoboa tinha os 3. E mais, ela era paciente. Podia esperar dias para uma presa. Era quase como se a floresta respirasse junto com ela e, de repente, parasse quando a vítima era capturada. 3. Quetzalcoatlus, o pterossauro gigante. Seu nome é inspirado em uma divindade asteca, Quetzalcoatl, a serpente emplumada. E faz sentido, porque o Quetzalcoatl era quase um deus nos céus do período Cretáceo. Com uma envergadura que podia ultrapassar 12 metros, ele era maior do que muitos aviões modernos. E apesar disso, era incrivelmente leve, graças à sua ossatura oca. A estrutura do corpo dele lembra de uma cegonha misturada com um morcego. Pernas longas, pescoço gigante e uma cabeça fina como uma lança. Ele andava de forma bizarra no chão, usando as asas como apoio, como um vampiro gigante caminhando. Mas no ar, era um mestre da aerodinâmica. Estudos indicam que ele podia planar por quilômetros sem bater asas, aproveitando as correntes de ar como um verdadeiro planador natural. Mas o mais louco, ele não se alimentava de peixes como outros pterossauros. Pesquisas recentes sugerem que ele caçava pequenos dinossauros em terra firme. Sim, ele aterrissava, agarrava a presa com o bico e voava de volta aos céus. Você consegue imaginar a sombra de um monstro desse passando por cima de você no meio de uma floresta pré-histórica? E o pior, você não ouviria nada até já estar sendo levado para cima. 4. Arcropleura, a centopeia do inferno. Não se engane pelo nome complicado. Essa criatura era o terror das florestas antigas. Com mais de 2 metros de comprimento e dezenas de patas articuladas, a Arcropleura parecia saída de um nesadelo. Ela viveu no período Carbonífero, há mais de 300 milhões de anos,
quando o oxigênio da Terra era mais abundante, e isso fez com que os insetos atingissem tamanhos absurdos. Apesar do visual assustador, acredita-se que ela era herbívora, mas isso não a faz menos medonha. Seu corpo era blindado, coberto por placas resistentes que a protegiam de predadores. E o mais bizarro, ela conseguia se mover com agilidade, mesmo sendo tão grande. Imagine ver uma dessas rastejando pela sua sala, ou pior, escutando o som de suas placas metálicas se arrastando pelo chão de pedra úmido de uma caverna. Essa criatura prova que o terror não precisa ter presas. Às vezes, só o visual já basta para travar o coração. E pensa bem, a gente ainda descobre espécies novas de insetos hoje. Vai que algum descendente dela ainda está por aí, bem escondido. 5. Liopleurodon, o predador submarino supremo. Imagine um crocodilo cruzado com uma baleia assassina, com uma pitada de instinto de serial killer. Esse era o Liopleurodon, um réptil marinho gigantesco, com mais de 10 metros de comprimento e uma mordida comparável à de um Tiranossauro Rex. Ele viveu no período Jurássico e era, sem dúvida, o predador de elite nos mares daquela era. Seu corpo era projetado para velocidade e eficiência. 4 nadadeiras que funcionavam como repíleres, permitindo movimentos rápidos e precisos. O Liopleurodon era um mestre da emboscada. Usava seu olfato altamente desenvolvido para detectar presas a grandes distâncias, até mesmo em águas turvas. Ele não era só enorme, era estratégico. Diferente de tubarões que circulam antes de atacar, o Liopleurodon ia direto ao ponto. Ele explodia da escuridão das águas profundas e cravava seus dentes em qualquer coisa que estivesse no caminho. Ictiossauros, plesiosauros, até outras espécies gigantes, nada estava seguro. Um dos detalhes mais sinistros, sua mandíbula podia abrir como a de um crocodilo, mas com um encaixe mais preciso. Era uma armadilha viva, perfeita. Quando fechava, era o fim. E se você acha que ele era lento por ser grande, pense de novo. Há registros que sugerem que ele poderia atingir até 40 km por hora em explosões curtas. Há quem diga que os fósseis do Liopleurodon mostram sinais de canibalismo. Sim, ele podia devorar outros da sua mesma espécie. Um predador tão feroz que até os da sua própria família não estavam a salvo. Sinistro, né? 6. Deinosuchus, o crocodilo mutante. Agora sim, vamos falar de um verdadeiro monstro que viveu entre dinossauros e adorava um lanchinho jurássico. O Deinosuchus parecia um crocodilo comum, até você perceber que ele podia chegar a 12 metros de comprimento e pesar quase 10 toneladas. Seu nome significa terrível crocodilo, e não é exagero. Ele habitava regiões próximas a rios e lagos na América do Norte, onde esperava em silêncio. Imagina um T-Rex indo beber água e, de repente, sendo puxado por uma força absurda para dentro do rio. É assim que o Deinosuchus caçava. Ele não precisava correr, ele esperava. A vítima fazia o trabalho de chegar perto. Sua mordida era uma das mais potentes da pré-história. Estimativas sugerem uma força de até 102 mil newtons. Para você ter ideia, isso é mais que o dobro da mordida de um crocodilo do Nilo atual. Seus dentes eram arredondados, próprios para esmagar ossos. Ele não mastigava, ele triturava. Alguns fósseis mostram marcas de dentes de Deinosuchus em ossos de hadrossauros, o que confirma que ele realmente se alimentava de dinossauros. E o mais doido é que ele viveu durante o mesmo período que muitos predadores famosos, mas era tão discreto que ficou fora dos holofotes por muito tempo. Uma espécie de serial killer reptiliano que ninguém viu chegando. E pensa comigo, se crocodilos sobreviveram até hoje, por que não uma linhagem secreta do Deinosuchus escondida em pântanos inexplorados? 7. Anomalocaris, o alien do fundo do mar. Se você acha que as criaturas atuais do fundo do mar são bizarras, o Anomalocaris vai explodir sua cabeça. Esse ser viveu no período Cambriano, há mais de 500 milhões de anos, e é considerado o primeiro superpredador marinho do planeta. Ele tinha cerca de 1 metro de comprimento, o que era gigante para a época, e um corpo que parecia uma mistura de camarão com enguia, com tentáculos na cara. Sim, tentáculos. 2 estruturas frontais parecidas com braços articulados que ele usava para agarrar e levar presas até sua boca circular, uma espécie de moedor de carne giratório cheio de placas cortantes. Cada movimento dele era preciso, como de uma máquina de caça natural.
O mais curioso é que durante muito tempo, os cientistas achavam que as partes encontradas do Anomalocaris pertenciam a diferentes animais. Só depois que montaram o quebra-cabeça, perceberam que aquilo tudo fazia parte de uma criatura só. Uma aberração, um Frankenstein evolucionário. Seus olhos também eram altamente avançados para a época, com milhares de lentes, o que permitia enxergar detalhes mesmo em baixa luminosidade. Ele era um caçador rápido, ágil e praticamente invisível no ecossistema marinho daquela época. Um verdadeiro ninja dos mares primitivos. O mais assustador é pensar que ele inaugurou o ciclo predador-presa que moldou toda a cadeia alimentar da Terra. Foi o primeiro caçador supremo. E muitos acham que se ele tivesse evoluído mais, talvez hoje fosse a criatura dominante do planeta. 8. Giganotosaurus, o rival do tiranossauro. O T-Rex pode ser o queridinho da cultura pop, mas o Giganotosaurus era ainda maior. Ele viveu na América do Sul, especialmente na região da atual Argentina, há cerca de 98 milhões de anos. Com mais de 13 metros de comprimento, pesando até 8 toneladas, ele era um predador imenso. E com um diferencial, caçava em grupo. Enquanto o T-Rex era um caçador mais solitário, o Giganotosaurus, segundo algumas teorias, andava em bandos. Isso significa que eles podiam derrubar presas gigantescas com estratégias de cerco e emboscada. Seus dentes longos e finos funcionavam como facas de cortar carne, ao invés de esmagar ossos como o T-Rex. Outro detalhe, ele era mais ágil. Seu corpo era menos robusto, o que permitia uma movimentação mais veloz, algo crucial para caçar presas rápidas como os saurópodes. E sim, ele caçava dinossauros de 20, 30 toneladas. Seu crânio podia medir quase 2 metros, só isso. E os olhos eram posicionados lateralmente, o que dava uma amplitude de visão maior, ideal para estratégias de caça. É como se ele fosse um assassino meticuloso, enquanto o T-Rex era mais um brutamonte. E é por isso que muitos paleontólogos acreditam que ele foi o verdadeiro terror da sua era. 9. Geachelopterus, o escorpião do terror. Esse aqui é simplesmente surreal. O Geachelopterus era um escorpião marinho do período devoniano que podia atingir até 2,5 metros de comprimento. Já pensou nisso? Um escorpião do tamanho de um homem adulto nadando num rio? Pois é, ele existiu. Vivendo há cerca de 390 milhões de anos, ele dominava águas doces e chapas da Europa. Seus braços em forma de pinças eram afiados, perfeitos para agarrar peixes e até outros artrópodes menores. Ele era um predador agressivo, territorial e letal. Apesar de viver na água, acredita-se que ele pudesse rastejar por breves períodos em terra, talvez para migrar entre rios ou se reproduzir. A visão dele também era extremamente aguçada, com olhos compostos similares aos dos insetos atuais. Ele faz parte de um grupo chamado Euripterídeos, que hoje são extintos, mas muitos acreditam que seus descendentes deram origem aos escorpiões terrestres. E a ideia de que um parente dele possa estar escondido em cavernas submersas ou lagos escuros não é tão absurda quanto parece. Só de imaginar um desses se mexendo no fundo de um rio já dá calafrio. 10. Therizinosaurus, o mais bizarro da lista. Para fechar, o dinossauro mais estranho da história. O Therizinosaurus media cerca de 10 metros, tinha penas, braços longos e garras com mais de 1 metro de comprimento. E o mais curioso, era herbívoro, isso mesmo, um monstro visualmente ameaçador que se alimentava de plantas. Mas isso não significa que ele era inofensivo. Seus garros poderiam perfurar o corpo de um predador facilmente, se fosse necessário. Sua aparência lembra um cruzamento entre avestruz, urso e um demônio medieval. Pesquisas mostram que ele usava as garras tanto para defesa quanto para puxar galhos altos ou cavar raízes. Era um ser pacífico, mas que ninguém queria provocar. E o mais maluco é que há registros de penas fossilizadas, o que faz dele um parente distante das aves. Sim, o terror dele pode estar nos galinheiros de hoje, em versão reduzida. O mais curioso de tudo é que essas criaturas existiram em nosso próprio planeta. Cada fóssil encontrado é uma janela para um passado onde a natureza era mais brutal, mais criativa e, em muitos casos, mais assustadora. E pensar que a maioria delas desapareceu por eventos naturais que mal conseguimos compreender até hoje? Mas aqui vai a sacada.
A extinção desses seres não significa que a Terra esteja livre de criaturas aterrorizantes. A natureza está sempre se reinventando. E quem garante que, no fundo dos oceanos, em cavernas não exploradas ou em selvas intocadas, não exista algo que ainda não foi descoberto? Se você curtiu essa viagem pelo passado sombrio do planeta, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Ah, e não vá embora agora. Clica nesse vídeo aqui do lado que está ainda mais insano, sobre os lugares mais perigosos que você pode visitar na Terra hoje. Nos vemos lá!